Gadaiada, estão preparados para mugir? Pois se prepare, porque o mugido vai ser grande. Sabe por quê? Porque ultimamente tudo que vocês postam são pesquisas. Porque pesquisa. Porque o Príncipe das Trevas ganha não sei de quem. Por que vocês não mostraram essa pesquisa aí? Que papai ganha para todo mundo no segundo turno. Por que vocês não mostraram? Estão sem internet? Tá faltando dinheiro para botar crédito no celular? Para fazer vídeo? Acabou a internet de vocês? Estão sem Wi-Fi? O Instituto de Pesquisa Quest simulou 8 cenários de um segundo turno para as eleições de 2026. E em todos eles, Lula aparece na frente. O cenário mais equilibrado seria numa eventual disputa com Jair Bolsonaro, que está inelegível. Lula tem 44% contra 40% do ex-presidente. Um embate contra Michele Bolsonaro, o petista tem 44% e a ex-primeira-dama 38%. Contra Tarcísio de Freitas, Lula aparece com 43% e o governador de São Paulo 37%. A pesquisa também simulou um segundo turno contra Ratinho Júnior. O governador do Paraná tem 35% contra 42% do presidente. Gadaiada, por que vocês não mostraram essa? Já sei, porque vocês só mostram aquela pesquisa daquele pessoal que fez a pesquisa dizendo que o Príncipe das Trevas ganhava em 2022, né? Vocês só mostram a pesquisa daquele povo, né? Sim, entendi. Gadaiada, só dá papai, viu? É papai em 2026 e já está confirmado que ele é candidatíssimo. Só se Deus não quiser, né? Que vai depender da saúde dele, depende tudo de Deus. Mas se depender dele, é candidato sim. Papai vai ser tetra. Segura aí. Beijinho no chifre. Galera, e o Donald Trump se deu mal. O Donald Trump, que está se sentindo o xerife do mundo, decidiu impor um tarifaço contra todos os países, achando que ninguém teria coragem para retalhar. Só que a China anunciou que retalharia. E ontem, só na expectativa dessa retaliação da China, que foi anunciada agora há pouco, uma tarifa de 34%, as empresas norte-americanas perderam quase 2 trilhões de dólares. Estou falando quase 2 trilhões de dólares, que dá pouco mais de 10 trilhões de reais. Só as 7 principais empresas dos Estados Unidos juntas perderam mais de 1 trilhão de dólares. Vou trazer aqui a reportagem para vocês. Peço que deixem um comentário para engajar, a curtida e compartilhe com o máximo de pessoas possível, especialmente para aqueles bolsonarenses, porque sabemos que se fosse alguém da esquerda ou o presidente Lula, eles estavam numa grita danada, mas estão caladinhos porque é o Donald Trump que está fazendo essas cagadas. Peço ainda a quem gosta do conteúdo que eu produzo, desse combate contra a extrema-direita, quem puder e quiser contribuir com esse meu trabalho, qualquer valor aqui nessa chave estará me ajudando e muito. Agora siga aí com a reportagem porque é muito boa. Olha só, olha, isso tudo aqui negativo que vocês estão vendo é bilhões, tá? Gente. Bilhões. Bilhões que essas empresas perderam só ontem. A Alphabet, que é a dona do Google, perdeu 76 bilhões em negociação de mercado e valor de mercado com a queda que teve ontem nas ações. Amazon, 186 bilhões de dólares perdeu ontem de valor de mercado. Apple, 311 bilhões Todos eles estavam de valor de mercado. Ainda assim, é uma gigante. E aí você falou assim pra mim, 7 magníficas, é que, Elisa, esse grupo de empresas que eu tô mostrando aqui pra vocês, Meta perdeu ali 132, Microsoft perdeu 67 bilhões de mercado. Essas empresas, elas formam um grupo de 7 magníficas. São as 7 maiores companhias em valor de mercado lá nos Estados Unidos e que, portanto, é denominado, carinhosamente chamado esse grupo de 7 magníficas. Na próxima tela, eu vou mostrar pra vocês ainda, que faz parte desse grupo, né? A Nvidia, que é aquela produtora de chips, semicondutores, de placas ali de uma empresa totalmente do setor de tecnologia, perdeu ontem 210 bilhões de valor de mercado, porque muitos dos insumos que a Nvidia utiliza, gente, vem da Ásia. E aí, como é que fica agora? Tesla, do Elon Musk, perdeu ontem 50 bilhões de mercado. No total, só essas 7 magníficas, Elisa, ontem, elas chegaram a perder mais de 1 trilhão de dólares. Só essas 7 magníficas. A perda total de todas as empresas americanas chegou ali a quase 2 trilhões. Olha, só para você entender o quanto de valor de mercado essas empresas têm. Olha a pouca diferença que tem só dessas empresas e para o total das demais empresas dos Estados Unidos. Ou seja, elas têm um peso muito importante no mercado americano e o pior, continuam caindo mais hoje. Qual é a consequência de tudo isso? Aumento da inflação. Vai ficar mais caro para o americano comer, para comprar carro e até para comprar o iPhone, que é de uma empresa norte-americana, mas que são fabricados onde? Na China. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. E comenta aí, se lascaram. Tamo junto.
Esse sujeitinho resolveu atacar o meu Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, se liga. O Rio de Janeiro hoje, infelizmente, muitas vezes é conhecido por isso, né? Pela sacanagem, pelo cara tentando passar a perna. Sim. Pô, os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro estão presos. Já avisei que vai dar merda isso. Começa por aí, entendeu? O cara ganha o mandato e ganha a cadeia, assim. Então, poxa, para pensar. Isso veio do nada? Não veio, cara. Alguém tomou uma decisão de mau caráter, que influenciou outro, e, cara, moldou o caráter, talvez, de uma cidade. Sim. De um local. Algum carioca deve ter quebrado o coração de Nicole. Essa lógica mostra verdadeiramente o retrato da decadência da sociedade brasileira. Esse sujeitinho foi o deputado federal mais bem votado. Será que esse ser simplista sabe que a última vez que a esquerda governou o Rio de Janeiro foi em 2002? Benedita da Silva, e não foi presa. Ela saiu do mandato para assumir o ministério do governo Lula I. Todos esses governadores, os últimos 5 que o Nicolas citou, são de direita. Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Pezão, Sérgio Cabral, tem o Witzel também, tem o Cláudio Castro, tudo de direita. Como pode um ser simplista e raso como esse ter ganho uma eleição? Galera, alerta de absurdo completo, denúncia urgente. Aquela rede social laranja de vídeos curtos, o Kawaii, estava influenciando os seus criadores a falar mentiras pró-bolsonarismo. Em uma dessas tarefas que eu estou deixando aqui para você dar uma olhada, essa rede social deu uma missão, justamente para que quem fizesse o vídeo sobre esse tema mentiroso de que Bolsonaro poderia escapar dos processos, teria um bônus aí de alcance, o seu vídeo chegaria mais longe dentro da plataforma. A denúncia foi feita por mim, pelo companheiro Ivan e pelo companheiro Marcos Patrício. A agência Lupa, de checagem de fatos, publicou a nossa denúncia e até o Guilherme Boulos entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República para poder investigar aí o porquê que essa rede social fez isso. A gente sabe muito bem que a extrema-direita está alinhada sim com essas grandes empresas, principalmente com essas redes sociais, mas com essa cara lavadaça aí, igual o Kawaii fez, é mais do que absurdo. Essa agenda que as redes sociais estão tendo não é a agenda do povo. Vocês sabem muito bem disso, é a agenda dos próprios interesses, do dinheiro no bolso. Já bora compartilhar demais essa denúncia aqui, marca alguma autoridade aqui nos comentários. Comenta aí se você usa a rede social, já recebeu alguma mensagem, que eu tenho certeza que não fui só eu e só os companheiros que fizeram a denúncia, que receberam aí essa tarefa para poder falar bem de Jair Bolsonaro, para poder passar um panaço para os crimes que Bolsonaro cometeu. Não esquece de me seguir para acompanhar mais conteúdo que nem esse, que aqui a gente denuncia esses absurdos sempre. Tamo junto, vamos pra cima, que aqui ninguém vai calar a gente. Olha, eu fico imaginando o que se passa nas cabeças dos militantes de extrema-direita. Enquanto que o Bolsonaro, aqui no Brasil, faz postagens nas redes sociais, apoiando o Donald Trump, apoiando a tarifação de Donald Trump, vem o Gustavo Gaia e diz que o Brasil ter ficado com os 10% foi mérito de Eduardo Bolsonaro, que, segundo Gustavo Gaia, está lá nos Estados Unidos negociando para diminuir as sanções contra o Brasil. Ou seja, uma parte dos bolsonaristas tentam convencer a militância de que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos negociar sanções para punir o Brasil, punir Lula, punir o Alexandre de Moraes. Agora veio Gustavo Gaia dizer que não, que na verdade, apesar de o Chile, a Austrália e outros países aí, como o México, também terem ficado aí com os 10%, segundo Gustavo Gaia, isso aí é mérito do Eduardo Bolsonaro, que está lá defendendo o Brasil, entre aspas, né? Vamos trazer aqui um pouco da notícia que está no jornal O Globo, está em todos os sites de notícias, só que eu vou ler aqui. O jornal O Globo traz aqui a manchete dizendo o seguinte: Gaia diz que Eduardo Bolsonaro negociou tarifa menor dos Estados Unidos para o Brasil. O deputado federal afirmou, sem apresentar dados, que o filho do ex-presidente negociou a diminuição da tarifa. Continuando aqui a matéria aqui no jornal O Globo, o deputado federal Gustavo Gaia, do PL, afirmou durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foi o responsável por negociar
tarifas menores para o Brasil junto ao governo dos Estados Unidos, que anunciou uma taxa de 10% para produtos brasileiros. Sem apresentar dados que comprovassem suas declarações, o parlamentar disse ainda que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu reduzir o valor que seria imposto ao país, abre aspas, né? Saiu agora que Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será apenas de 10%, enquanto que a média dos outros países ficou em 40%. Sabe por quê, queridos colegas? Que a tarifa do Brasil ficou abaixo mesmo, com o Lula chamando Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se fune. Sabe por quê? Eduardo Bolsonaro está neste momento trabalhando pelo Brasil, afirmou o Gaia. Gente, os caras gostam de passar vergonha, né? Só que não é só passar vergonha, eles sabem que seus seguidores vão levar isso como verdade, né? Por mais que alguns seguidores ficam pensando, pô, a gente está contando que o Eduardo Bolsonaro está lá trabalhando para impor sanções ao Brasil, para punir o Alexandre de Moraes, para punir o presidente Lula. Só que o Gaia está querendo nos convencer de que, na verdade, ele está lá defendendo o Brasil, né? Já pensou? Defende o Brasil, está lá impedindo que Trump tome qualquer medida para punir o Brasil e assim vai ajudar o governo Lula. É isso que o Gustavo Gaia está querendo passar para uma parte da militância bolsonarista. Ah, meu irmão, me compra um bode, cara. Me compra um bode, bicho. Faz tempo que eu não utilizava essa frase aqui no meu canal. Ah, se você está gostando aqui do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se não segue o canal, vai seguindo aí o canal do Valdex News. Pesquisa eleitoral divulgada hoje jogou um balde de água fria nos bolsonaristas que estavam comemorando que ontem saiu uma pesquisa falando que a desaprovação do Lula subiu. Só que hoje a mesma empresa, Genial Quest, divulgou uma pesquisa mostrando que o Lula ganha as eleições de 2026 de todos os candidatos, pessoal. Simularam Lula com 7 candidatos. Lula ganha de todos. Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio, Eduardo Bolsonaro, Zema. Pessoal, qualquer um que dispute com Lula perde em 2026. Lula será reeleito. Mas é claro, pessoal, né? A população brasileira sabe, Bolsonaro nunca mais, porque a extrema-direita é desemprego, fome, miséria, inflação, desmatamento, ataques à democracia, à imprensa. A extrema-direita, pessoal, é a destruição. E é por isso que o povo brasileiro prefere o Lula do que o Bolsonaro ou qualquer um aí da extrema-direita golpista brasileira. É isso aí, pessoal. E diz aí o que você achou dessa pesquisa. Põe a tua opinião aí e compartilhe esse vídeo. É isso aí. Simples assim. É que a elite brasileira não quer ver Lula no poder de jeito nenhum. Você basta ver Ciro Nogueira. Ciro Nogueira de onde é? Do Piauí. Um dos estados mais pobres do Brasil. Tramando contra quem? Contra Lula. Contra o povo nordestino. Contra o povo sofredor. Que o partido que ele defende chamava de os pau de arara. Que era assim que ele chamava os nordestinos. A elite queria saber por que não derruba Lula. Porque Lula tem 30% de pessoas a seu favor. Mesmo eles queimando, continua um povo a favor de Lula, muita gente. 30% do povo brasileiro. Mas eu vou lhe dizer uma. 30% é pouco. Eu acho pouco. Só 30% do povo defender Lula, eu acho pouco. Sabe por quê? Porque Lula transformou, não só foi o Nordeste. Quem era o Sul antes de Lula? Quem era o Centro-Oeste antes de Lula? Naquela época só existia Sudeste. O dinheiro do Brasil era investido no Sudeste. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E no Sul só no Paraná. E hoje o Sul, estados pequenos como Santa Catarina, Rio Grande do Sul não é pequeno, mas é bem reconhecido. Então me chamam de Barreiro, eu sou matuto, sou, mas não sou besta. Um livro sobre
sobre a filha de um extremista religioso que é salva por uma professora universitária. Meu nome é Luísa, eu sou cria de Universidade Federal, filha de pais nerds e te ajudo a ser mais inteligente sem ser um pé no saco. Vamos lá. A gente tá falando de Hibisco Roxo, escrito por uma grande intelectual, pensadora, escritora, feminista chamada Chimamanda Adichie. A Chimamanda é nigeriana e aqui nesse livro ela vai falar sobre a Kambili, que é uma pré-adolescente nigeriana criada por um pai ultracatólico, extremista religioso, que apesar de lutar contra a ditadura recém-inaugurada na Nigéria, é um ditador dentro de casa. A Kambili é uma menina que não sabe nem sorrir direito, porque na casa dela não é permitido sorrir. Mas então ela e o irmão dela, o Jaja, vão passar uma temporada na casa da tia Ifeoma, que é uma professora universitária. Os filhos dessa professora, apesar de também pré-adolescentes, são bastante críticos, são bastante mente aberta, sabem discutir sobre coisas importantes. E a Kambili e o Jaja ficam assim, gente, por que eu não sou assim? Por que na minha casa é tão diferente? E essa temporada na casa da tia faz eles desenvolverem muito pensamento crítico e passarem a entender mais o que tá acontecendo dentro da casa deles e começar a se questionar. Será que isso tá certo mesmo? Além de também conhecer um outro lado da Igreja Católica que não é extremista e conhecer principalmente a Kambili, como a vida de uma mulher pode ser diferente daquela que ela imagina que seja a vida de uma esposa, observando como a mãe dela vive. Apesar de eu ter algumas reticências com algumas partes da história, é um livro muito realista. Você se sente naquela família, você... Sabe aquele livro que te faz sair da realidade e entrar dentro dessa realidade aqui? E pra gente que ou tem uma vivência dentro da Igreja Católica ou de qualquer religião, ou tem uma vivência dentro da universidade pública, vai se identificar bastante também. É um livro que te mostra como o desenvolvimento do seu pensamento crítico faz você transpor a sua bolha e te providencia outras visões sobre a sua vida que muito provavelmente vão melhorá-la pelo menos 50%. Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie. Quando eu li essa notícia aqui, terrível e absurda, eu pensei que a reação de alguns bolsonaristas e outras pessoas que nem são bolsonaristas vai ser de, olha, infelizmente é ruim mesmo, mas é isso aí, porque não tem mais o que fazer, tá fora de controle, tem que agir de forma dura, senão vai ser muito pior. Por que eu acho muito assustador? Porque nessa estatística tá aí crianças de 10 anos de idade, até jovens de 19 anos de idade. E talvez o que seja mais cruel e triste nessa história é que grande parte dessas pessoas que vão dizer, olha, não tem jeito, é isso mesmo, vão se denominar pró-vida. São pessoas que vão defender com unhas e dentes que a legalização do aborto é um absurdo, porque todas as pessoas, todas as criancinhas indefesas, elas devem ter uma oportunidade de vida, devem ter o seu direito à vida garantido. Mas se a criança já nasceu, aí eles deixam de ser pró-vida. Aí eu não tenho mais nada a ver com isso. Só queria garantir o seu nascimento. O resto é com você. Aí essa criança cresce, tá com 10 anos. Aí eu não posso fazer mais nada, não tem nenhuma garantia de vida. Claro que não. Aumentou em 120% contra crianças de 10 anos e jovens. Não, aí eu não sou pró-vida, não tem problema nenhum. A polícia tem que garantir a segurança de alguma forma. Não importa se terão algumas vítimas aí, isso aí é irrelevante, não tem nada a ver. E eu apostaria uma paçoca que vão aparecer pessoas aqui no comentário dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ser pró-vida só em uma situação, na outra não tem nada a ver, absolutamente nada. Entendeu? Trump. Breaking news aqui agora, hein? Isso aqui só vale pra agora. 9 horas e 30 minutos do dia 3 de abril. Se tiver mais tarde aqui, pode ter mudado tudo. Mas agora, dólar está caindo. Já chegando na casa dos 5,60. Dizem o pessoal que entende do dólar ali, se romper a barreira dos 5,60 vai para 5,40. Vamos observar. Mas a melhor de todas é petróleo caindo, barril do petróleo caindo 6%. Agora! Oh, imagina! Que coisa linda! Dólar despenca, petróleo despenca, inflação no Brasil cai, vai parar de exportar tanto alimento dos Estados Unidos, porque a hora que para de exportar tem mais fartura, o preço do alimento aqui no Brasil cai. Meu Deus do céu! Será que Trump é um agente da esquerda infiltrado? Será que o Trump é da Ursal? Trabalhando infiltrado ali para fazer
o Lula ser reeleito em 2026? O clone do Lula ser reeleito em 2026? Será que é isso? Será que eu posso falar isso aqui? Ou o TikTok vai me banir? Mas olha essas notícias. Vamos ficar de olho. Por enquanto, Trump apavorando.